Justiça e Você está no ar. Na edição de hoje você confere o lançamento do vídeo documentário Crianças Invisíveis, uma iniciativa da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A realidade de crianças e adolescentes que não atendem o perfil desejado pela maioria dos pretendentes e que, por isso, podem permanecer por muitos anos nas casas de acolhimento à espera de uma família. E você vai ver também como funciona o registro de novos produtos, projetos e ideias no Brasil e como evitar as imitações. E na entrevista, o convidado é o juiz Edilson Chaves, da comarca de Pau dos Ferros, região oeste do estado. Você vai saber mais detalhes sobre como o uso das novas tecnologias está ajudando a agilizar o serviço da justiça, principalmente nas comarcas mais distantes dos grandes centros. Continue conosco, Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, fique com o resumo das últimas notícias do Judiciário Norte Rio-Grandense desta semana. Até já! Representantes da SEASA, do Ministério Público, do Governo do Estado participaram de uma audiência de conciliação coordenada pelo desembargador Dilermando Mota no TJRN. Na audiência ficou definido que a SEASA deve solucionar, em prazo acordado com as partes, todas as irregularidades que resultaram na suspensão das atividades após sentença judicial, principalmente problemas de esgotamento sanitários existentes no local. Vamos concluir, deflagrar o procedimento licitatório no prazo de 30 dias, teremos 60 dias para concluir o procedimento licitatório e teremos mais 90 dias, podendo ser prorrogado esse prazo, de acordo se aparecer alguma dificuldade ao longo do processo, no curso do processo, de maneira que essa obra seja executada dentro de um intervalo aí de 6 meses, em média. Nós vamos evitar a continuidade da poluição está exagerada no local, né? E vai possibilitar, a gente vai ter prazo para isso. A nossa preocupação sempre foi essa, porque a gente não tinha nenhuma garantia até então, né, de que os problemas iriam ser solucionados. São problemas graves de ordem sanitária e que poderiam colocar, inclusive, em risco todo o investimento do bairro, do sistema de esgotamento sanitário que foi instalado. Quem me conhece sabe que eu trabalho com conciliação e mediação muito antes de o CNJ ou o CPC prestigiar. Então, eu fico feliz. Os desembargadores Expedito Ferreira de Souza e Gilson Barbosa foram os escolhidos para assumir a presidência e a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, respectivamente, para o biênio 2017 e 2018. A eleição foi realizada durante sessão extraordinária do Pleno, que também elegeu os outros diretores da Justiça Potiguar. É uma missão que eu abraço com grande amor, né? Em tudo que eu faço eu coloco 100% do meu entusiasmo e sempre quem está comigo ali em torno de todos nós, a gente coloca um entusiasmo, porque a gente entusiasmada, a gente progride muito mais. A importância é grande porque eu sou dos últimos a chegar aqui e já fui agraciado com meus pares para ser o vice-presidente. O meu objetivo é colaborar com a presidência nova, apoiá-lo e substituí-lo nas faltas, ausências e impedimentos. Espero fazer uma profícua administração, valorizando principalmente o servidor e o juiz de primeiro grau. Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte participaram de missa em homenagem a Nossa Senhora da Apresentação, padroeira de Natal, na sede da instituição judiciária. A já tradicional celebração foi comandada por Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano, e marcou a passagem da Santa pelo TJRN. Ficamos felizes quando as repartições se abrem, mesmo se respeitando e tendo em mente o pluralismo religioso do tempo de hoje, mas é algo muito válido porque se trata de uma tradição bastante considerável, mais de 200 anos, da aparição da imagem de Nossa Senhora da Apresentação, nossa padroeira.
O lançamento do vídeo documentário Crianças Invisíveis lotou o auditório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em Natal. A iniciativa é da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude. O vídeo mostra a realidade de crianças e adolescentes fora do perfil desejado pela maioria dos pretendentes e que permanecem anos a fio em casas de acolhimento à espera de uma família. Arlete conta que queria ser mãe. Entrou para o Cadastro Nacional de Adoção e com 6 meses foi chamada. Mas a criança que se encaixava no perfil desejado por ela tinha um irmão mais velho. Foi então que ela e o marido decidiram encarar o desafio. Essa é uma das histórias contadas no documentário Crianças Invisíveis. Samuel tinha 3 anos, mal falava, né? Mas se adaptou muito facilmente. Começou a se desenvolver bem. Francisco teve um pouco mais de rejeição. Mesmo querendo essa família, mesmo querendo uma outra vida, você não pode esquecer que ele teve uma história, né? Foram 8 anos de uma história. Depois os outros 2, que ele passou quase que 2 anos no orfanato. Então, esses 10 anos pesaram. Hoje a gente tem problemas, claro, como toda a família, ele adolescente, aborrecente, mas eu acho que nós estamos muito adaptados. O documentário foi lançado na sede do Tribunal de Justiça Potiguar e contou com a presença de autoridades, instituições e pessoas que estão ligadas direta e indiretamente ao tema adoção. O trabalho abrange principalmente as adoções necessárias, ou seja, aquelas envolvendo um perfil normalmente pouco desejado pelos pretendentes. Essa é uma situação que se vivencia hoje no Brasil inteiro. Crianças e adolescentes que estão fora da faixa do perfil desejado pelo pretendente à adoção, crianças com mais de 5 anos, 7 anos de idade, crianças que fazem parte de um grupo de irmãos, crianças negras, do sexo masculino, que são portadores de algum tipo de deficiência. Então essas crianças são excluídas desse perfil e vão ficando dentro das instituições. O evento também marcou a assinatura de um protocolo de intenções entre a Coordenadoria e as Secretarias de Saúde do município de Natal e estadual. O objetivo é estimular a prática legal da adoção e orientar melhor as mães de recém-nascidos que não possam manter a guarda do filho. Hoje a adoção é um modelo muito mais facilitado, você tem um acesso e desta forma como está sendo construído, né, aqui no estado, você vai poder ter acesso às famílias que desejarem adotar ou aquelas mães que por qualquer razão não desejam manter o elo com o seu filho. Hoje vai se saber de forma estabelecida como esse fluxo deve se dar dentro da legalidade. O estímulo à prática legal da adoção é necessário para alertar a população que o não cumprimento da lei é crime segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem promete ou entrega o filho mediante recompensa ou não pode ficar de 1 a 4 anos presos, por exemplo. A íntegra do documentário Crianças Invisíveis está disponível no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em vídeos institucionais da seção Rádio e TV. O TJ nas mídias desta semana destaca as belas imagens de mais uma edição do programa Justiça na Praça, realizada em Natal, dessa vez em parceria com a campanha Outubro Rosa. Além de palestras informativas, foram ofertados exames de mama para as mulheres presentes. Siga o TJRN no Facebook. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre o registro de patentes. Aproveite a pausa para acessar a página do Tribunal de Justiça Potiguar no Instagram e conferir nossas melhores imagens e as mensagens compartilhadas pelo Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Instagram. Justiça e você, volta já. A revolução digital, o acesso cada vez mais amplo aos meios que privilegiam a troca de informações, fazem surgir a todo instante projetos, ideias e produtos inovadores. Mas as mesmas ferramentas que contribuem para essa nova realidade também facilitam o plágio e as cópias. Daí a importância de investir na patente, no registro dessas ideias. Conheça melhor os detalhes desse processo na próxima reportagem. Jogar cartas e, ao mesmo tempo, desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico e treinar as lições de matemática. Ou ainda rolar alguns dados e, a cada avanço no tabuleiro, desenvolver de forma lúdica o empreendedorismo. Os 2 jogos foram criados e patenteados pelo empresário Rubens Lage. Quando eu vi que estava tendo aceitação, que estava tendo... que era um produto bom, viável, né? Eu vi, olha, se eu vou comercializar, eu preciso
estar protegido e tem a lei de patentes para me proteger. Então, fui pesquisar sobre a lei de patentes. Essa primeira patente que eu fiz das cartas, eu procurei uma empresa especializada e aí eles me ajudaram. E na segunda, que do Empreendedorama, eu mesmo peguei, estudei os outros processos e eu mesmo dei entrada e dei entrada no processo de patente do INPI. No Brasil, o registro de patentes é regulamentado pela Lei da Propriedade Industrial. A legislação foi criada para garantir ao inventor a exclusividade sobre a exploração comercial da invenção por um determinado período. Isso significa que, durante esse tempo, quem quiser fabricar um produto patenteado precisa obter a licença do autor e pagar a ele pelo direito de uso. Esse advogado especialista em direito empresarial explica que existem 2 tipos diferentes de patentes: a de invenção, com validade de 20 anos, e a de modelo de utilidade, válida por 15 anos. Porque a patente de invenção é quando se cria algo novo, algo que não está no mercado ainda. Ou seja, tem que ter o requisito da novidade, né? Tem que ter o requisito da utilidade industrial e tem que ter o requisito da inovação, né? Então, superados esses 3 requisitos, nós estamos falando de um produto patenteável, né? De patente de inovação. O outro modelo é o modelo de utilidade, quando você vai trabalhar em algo que já existe, um objeto que já possui a sua finalidade que você quer incrementar com alguma inovação, né? Então, são produtos diferentes de você fazer a defesa da sua patente, né? No caso da inovação, você tem um registro, aí, uma proteção durante 20 anos. E no caso do modelo de utilidade, 15 anos. O especialista ainda explica que nem toda ideia é passível de registro por patente. A novidade precisa ter aplicação industrial, ou seja, a ideia precisa ser executável. De forma simplificada, nós podemos dizer que ele primeiro tem que fazer uma pesquisa para saber se o que ele está produzindo é realmente algo novo, se já não existe algum registro sobre esse produto. Segundo, ele tem que pagar uma taxa, que é um recolhimento que ele tem que fazer também. E depois ele tem que acompanhar esse registro no periódico, que é uma revista de propriedade industrial, que sai semanalmente, que ele tem que observar como está o trâmite do processo dele. O processo de patenteação é feito pela internet, na página do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Lá o inventor encontra o passo a passo para registrar a invenção. Recebida a carta patente, você tem até 3 anos para colocar em prática a produção daquele produto. Caso você não faça, você perde o direito da patente. Então, o que se costuma acontecer é quando o inventor não tem condições de levar isso ao mercado, ele faz a cessão da patente dele. Ele cede ao outro, a uma pessoa jurídica, muitas vezes, que vai alavancar aquele negócio, que vai alavancar aquele produto. Demora, os processos demoram anos, mas o que vale é a partir da data que você dá a entrada. A partir daquela data, se alguém copiar, você tem uma proteção, porque você está registrado lá no INPI que você deu a entrada. Audiências por videoconferência, intimações por WhatsApp é a tecnologia a serviço do Poder Judiciário. As possibilidades são inúmeras e uma das comarcas potiguares a abraçar essa ideia é a de Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste. Sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz Edilson Chaves, titular do Juizado Especial da Fazenda Pública de Pau dos Ferros. Doutor Edilson, é um prazer receber o senhor aqui no nosso programa pela primeira vez. Eu que agradeço. Doutor Edilson, o senhor é um dos pioneiros aqui no estado com relação ao uso da tecnologia, principalmente relacionado ao WhatsApp. Como é que surgiu essa iniciativa de intimar pelo WhatsApp e que resultados vocês estão obtendo? Eu sou magistrado recente no estado do Rio Grande do Norte. Essa ideia ainda surgiu durante a preceptoria e cheguei a discutir, inclusive com minha preceptora, a possibilidade de utilização de ferramentas mais efetivas para as citações e intimações, especialmente no âmbito dos juizados. Ao decidir assumir os juizados especiais de Pau dos Ferros, e por conhecer a realidade, por ser uma comarca extensa, incluindo sete cidades, percebi a dificuldade de as intimações chegarem até as pessoas, as citações para as audiências de conciliações e intimações para os demais atos processuais. Muitas pessoas que demandam moram nas zonas rurais. E nas zonas rurais, os correios não atendem. Então, não havia possibilidade de intimação por AR, por exemplo. O que demandaria a necessidade de serem intimados de todos os atos por oficiais de justiça. Pensando numa ferramenta mais efetiva e, por não desconhecer a realidade, todo mundo hoje usa um celular, um smartphone que utiliza o aplicativo WhatsApp, que é o mais utilizado, o que não impede também expandir
a noção de aplicativo para outros aplicativos, a intimação por outros aplicativos, mas por ser o WhatsApp o aplicativo mais utilizado, pensei inicialmente em normatizar isso por meio de uma portaria. O que foi feito? A portaria regulamenta dizendo que o WhatsApp será um mecanismo de intimação das partes, que a adesão é voluntária, conforme já previu o CPC. As pessoas jurídicas, a União, Estados e municípios, o Ministério Público e demais procuradorias, e pessoas jurídicas, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte, têm a obrigação de ter domicílio judicial eletrônico. As pessoas físicas não há previsão de obrigatoriedade, mas de facultatividade. Por causa disso, regulamentei na portaria que seria o de uso facultativo. As pessoas, quando procuram o balcão, essa peculiaridade de Pau dos Ferros, existem muitas demandas de balcão, são demandas que as partes reclamam até 20 salário mínimo, que comparecem independentemente do advogado. Então elas informam um número de telefone celular e também elas são orientadas a já informar um número de telefone celular da parte demandada, e aí vai caber ao servidor essa orientação, olha, procura se informar, sendo as demandas da empresa, geralmente as empresas já têm, os pequenos comércios, já têm nos seus cadastros os telefones celulares do cliente, e isso facilita. E a partir daí os atos são direcionados às partes por meio do aplicativo WhatsApp. Isso encurta o prazo entre a data em que é proposta a demanda e a data da audiência de conciliação, bem como facilita a ciência imediata das partes às decisões judiciais tomadas pelo juiz. Essa questão do domicílio eletrônico, ela inverte a lógica existente anteriormente, né? Pois é. Tradicionalmente, as partes eram intimadas pelo antigo CPC no seu domicílio civil. Isso era uma realidade antiga. Quando o antigo CPC foi construído, não se pensava no uso de novas ferramentas. O novo CPC trouxe o domicílio eletrônico. Inclusive, o CNJ regulamentou por resolução, em 13 de julho de 2016, a criação do domicílio judicial eletrônico para fins de intimações das pessoas jurídicas. Ainda não foi implantado, até onde eu sei, o CNJ tem previsão de até 6 meses regulamentar a criação desse domicílio judicial eletrônico para as pessoas jurídicas. O que eu acho que é um grande passo, mas ainda é pouco. Precisa se expandir o domicílio judicial eletrônico para as pessoas físicas, a fim de facilitar e de encurtar os prazos do processo judicial. E a proposta inicial, a minha ideia é utilizar o aplicativo WhatsApp, mas o que não impede que o CNJ, se discute no CNJ a possibilidade de criação de um aplicativo próprio para fazer com que todas as informações do Poder Judiciário relativas às partes daquele processo cheguem às partes por meio de uma tecnologia, de um aplicativo específico. O senhor é um dos defensores da sustentação oral, o senhor inclusive já está utilizando isso no seu trabalho, né? Sim, inclusive já venho implantando nos juizados especiais cíveis proferir sentença oral. E está tendo um resultado bastante satisfatório. Acima de tudo, que facilita levar às partes o resultado do julgamento e elas ali presentes entender o porquê daquele resultado. Proferir sentença é ditar em alta voz o que sentiu. E o juiz, ao fazer isso de forma oral, leva às partes o que ele extraiu daquelas provas produzidas na audiência de instrução e a partir dali profere o resultado. Eu faço a análise fática e a análise jurídica do processo de forma oral. Assim como compõe os termos de depoimentos, as provas colhidas de audiência, já era de forma gravada. E essa sentença oral faz parte do áudio que é gravado. Colocando no dispositivo, apenas o dispositivo no termo de audiência para facilitar eventuais atos posteriores relativos àquela sentença, a execução, o cumprimento da sentença. Isso acaba ampliando, então, os efeitos das sentenças. Não se basta resolver o problema do processo que está na mesa. Precisa se preocupar com o mecanismo de resolver os dezenas, centenas e milhares de processos que irão entrar. Então, se eu dou uma sentença nesse contexto e evito que 50 novas demandas cheguem a mim, eu estou resolvendo um dos problemas do Poder Judiciário, que é o acervo inadministrado. Doutor Edilson, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma satisfação recebê-lo no programa. Eu que agradeço.
E o Justiça e Você está de volta na próxima semana, mas a gente continua ligado. Os canais você já sabe, são o site do Poder Judiciário e as redes sociais. Nós estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e também no WhatsApp. Foi um privilégio contar com a sua companhia. Até o programa que vem.